Fala galera, fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo aí, independente do horário. Muito bem-vindos ao novo espaço do Marcos Oliveira aqui. Espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam muito. Aquela velha frase, quem já sabe, vida é de série, quem não sabe quer aprender, vem comigo. Espero que vocês gostem desse vídeo que eu estou fazendo para vocês hoje. Vou fazer uma abordagem muito legal, tem muita gente que me pergunta que não sabe fazer, eu tenho curiosidade, tem dúvidas, que é muito normal, que é sobre plataforma em nuvem. De que modo você pode trabalhar, de que modo você pode aplicar isso no seu dia a dia, nos seus projetos, nos seus clientes, e eu vou explicar como funciona e qual a plataforma que eu uso, a melhor plataforma hoje que tem atualmente no Brasil para fazer esse tipo de projeto. Eu vou contar para vocês no final do vídeo. Então fica comigo aí, me acompanha que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito hoje, beleza? Então vamos lá, galera. Como que funciona um sistema em nuvem, né? Uma plataforma em nuvem, como é que é feito, como que trabalha tudo isso? Galera, é o seguinte, plataforma em nuvem nada mais é do que um servidor que fica alocado aqui em algum lugar, em alguma empresa, que você faz a transmissão dos dados, das câmeras, né? Então, você tem de um lado o servidor e você tem do outro lado aqui a sua câmera, o seu cliente, né? Vou até fazer a nossa câmerinha aqui, mais ou menos, que funciona. Então, esse camarada aqui a gente configura nessa plataforma aqui, neste servidor, e este servidor ele faz a transmissão para tanto celular como para a web, enfim. Então ele tem várias aplicações. Então você pode usar no seu celular ou você pode usar também na web, né, ali no seu computador, no seu notebook e por aí vai. Então essa é a função da nuvem. E aonde que aplica toda essa função aqui? Você pode trabalhar pet shops, clínicas, monitoramento colaborativo, vizinhança colaborativa, galera, é o point, é o local ideal para você trabalhar com monitoramento em nuvem, porque você trabalha a vizinhança colaborativa ali e você permite que todos os moradores possam fazer acesso de uma ou mais câmeras ali na rua, na região, no bairro, e todo mundo pode trabalhar. Então, esse é o funcionamento básico, tá bom? Então, eu tenho aqui mais de uma câmera, posso usar DVR também, tá bom? Você pode usar DVR, você pode usar câmera IP, você pode usar câmera analógica também, tá bom? Existe uma crença, né, de que só câmeras IPs funcionam com a plataforma em nuvem, e não é verdade. Você pode trabalhar aqui tanto o DVR como você pode trabalhar com o NVR, tá bom? A plataforma em nuvem, ela aceita essas tecnologias. Bom, beleza. Mais ou menos esse é o conceito de funcionamento em nuvem. E aí, como que eu conecto esses caras na nuvem, né, no servidor aqui para transmitir pro celular do morador, do cliente? Escolas também, você pode usar muito em escolas isso, para os pais poderem ver os seus alunos ali na escola particular. Como que conecta o DVR, o NVR, a câmera IP na plataforma? Bom, eu posso usar alguns protocolos, tá bom? O primeiro que eu posso usar, que é o mais fácil assim, é o protocolo P2P, tá bom? Essa plataforma que eu vou falar para vocês, ela permite os protocolos P2P de duas marcas aqui, tá bom? Uma é a Intelbras, que permite você trabalhar ali em protocolo P2P. A outra marca é a famosa vermelhinha, né? Acompanha aí, sabe dessa marca aqui, que é muito bacana. Duas marcas excelentes que são compatíveis com esse recurso P2P. Como que funciona o P2P? Conecta o equipamento na rede, ele automaticamente vai pegar o endereço IP,
automaticamente ele se conecta num servidor P2P da marca, né, tanto da Intelbras ou da Hikvision, e aí você já consegue acessar pelo código do aparelho, DVR, NVR ou câmera. Você só joga ali na plataforma no celular e você já acessa. O conceito é o mesmo, você vai pegar esse acesso, jogar na plataforma em nuvem e você já consegue disponibilizar essa imagem para o seu cliente. Olha que legal. Qual é o segundo protocolo que a gente pode trabalhar aqui? É o protocolo RTSP. Esse protocolo é aquele protocolo famoso em que você tem que abrir portas, né? A famosa porta 554. Essa é a forma que você pode trabalhar a conexão e a transmissão dos seus equipamentos em nuvem. Beleza, galera? Bom, eu uso o P2P, eu posso usar abertura de portas, tanto do DVR como do NVR ou da câmera. Todas esses equipamentos, eles permitem que você trabalhe desta forma. Eles têm esse recurso RTSP. O ONVIF, né, é aquele protocolo que você permite usar qualquer marca com qualquer marca. Você permite que você combine. Mas ele também trabalha usando uma sequência RTSP. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque não vem ao caso. Mas essas são as duas formas que você tem de transmitir em nuvem. Beleza, galera? E aí, veio uma pergunta. Qual a estrutura que eu tenho que ter no cliente para transmitir isso aqui, né? Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é que internet, hoje em dia, ela trabalha com duas distribuições de IP, né? Nós temos o belíssimo IP público, certo? Esse IP aqui você consegue trabalhar abertura de portas sem nenhum problema, mas a gente tem um X da questão aqui, que é esse outro cara, que é o IP compartilhado. Ele tem outro nome que causa arrepios aí na galera. Alguém sabe qual é o nome? Esse nome aqui, ó, esse assusta, hein? CGNAT. Esse é o cara que dá dor de cabeça aí em campo para você abrir portas. Por quê? Quando eu tenho um IP privado, um IP público, né? Um IP dinâmico de internet, eu entro nessa abordagem do DDNS em seguida, tá bom, galera? Deixa eu ver. Blá, blá, blá. Beleza. Quando eu tenho um IP público, eu recebo um IP ali dinâmico, ele sempre atualiza, mas você tem um IP de acesso, né, 179.13.18. sei lá, 210. Esse IP aqui, se eu fazer um teste nele, eu caio diretamente no modem do cliente, beleza? Porque esse IP é um IP público, é um IP aberto, né, um IP fora do CGNAT. Quando eu estou no CGNAT, o ambiente é totalmente diferente, tá? Esse cara aqui é quando eu recebo o IP público do meu modem. Agora existe um caso que entra no CGNAT, que é o seguinte. As versões de IPv4, os IPs IPv4, que são esses 4 conjuntinhos aqui de numerações, eles estão acabando, estão escassos. E o IPv6 ainda está em migração, um estágio mais avançado, mas ainda não é amplamente utilizado. Para os operadores poderem disponibilizar internet aos seus clientes, de modo que eles continuem trabalhando na migração do IPv4 para o IPv6, eles compartilham esse cara aqui, eles fazem um NAT, um CGNAT, que é o seguinte, aqui esse IP no público, ele vem só para mim. Quando eu estou dentro de um ambiente CGNAT, é como se esse cara aqui virasse um roteador, e aí ele distribui uma sub-rede para o meu assinante, para o meu morador, meu cliente, o que for. Então, em vez do cliente receber esse IP na ponta, lá no modem dele, ele vai receber um outro IP. Ele vai receber um IP, por exemplo, 100
ponto 30, ponto 15, ponto 21. O outro cliente vai receber o mesmo IP, só que de final, sei lá, 35 e de final 10 aqui, vamos colocar. Então vai ficar 100, ponto 30, ponto 15, ponto 10. E aí o que acontece? A rota de comunicação permite que eu faça a comunicação dos meus equipamentos aqui embaixo, na borda, até a internet, né? Nesse caso aqui na internet. Vou colocar aqui também que é a estrutura. Só que quando eu tento transmitir essas imagens, eu preciso abrir portas, certo? Para que o equipamento da internet, celular, o servidor, computador, monitoramento, enfim, ele tem que fazer a rota interna. Então ele tem que fazer todo esse caminho até chegar no meu equipamento que está aqui embaixo, dentro desse equipamento, dentro dessa rede que está em CGNAT. E aí como que funciona? Não funciona, porque ele vai buscar o IP de internet válido. Então ele vai parar nesse cara aqui, ó. E daqui para dentro ele não consegue enxergar, porque esse é o IP de internet. Daqui para dentro está em CGNAT, está filtrado. Então você não consegue acessar os equipamentos. Tem aqui a câmera, a não ser que você use dois processos. Um é o P2P, que eu já expliquei. Outra solução que você pode trabalhar dentro do CGNAT é a VPN. Beleza? Essas são as duas formas que você pode trabalhar no ambiente dentro do CGNAT. Então, é aqui que o bicho pega e é aqui que vocês precisam entender que quando você está num CGNAT, você tem algumas alternativas, beleza? Mas se você for tentar trabalhar no método tradicional de abertura de portas, você não vai conseguir, porque elas estão filtradas. Ah, mas Marcos, como que os meus clientes no CGNAT conseguem acessar a internet? Porque você está em CGNAT do domínio da rede para dentro. De dentro para fora, as configurações de rota dentro da operadora, elas são liberadas por questões de segurança. Então você não consegue acessar de fora para dentro, apenas de dentro para fora. Então o cliente consegue acessar os seus equipamentos daqui para a internet no CGNAT de forma normal. Beleza, galera? Vamos lá, vamos apagar tudo isso aqui e vou explicar como funciona no público, no IP público. Galera, como que funciona agora quando eu estou com um IP público, IP normal, né? Então, vamos pegar o exemplo de novo. Eu tenho outro IP dinâmico aqui, 189, 15, 230, 22. Esse é o IP do modem lá do cliente. Esse é um IP público, normal, não está em CGNAT. Então, os meus equipamentos aqui embaixo, eu consigo trabalhar normalmente, porque eu tenho modem, eu tenho uma câmera, eu tenho um DVR e por aí vai. Só que se eu tentar acessar também esses caras, eles não vão dar acesso primário, né, no primeiro momento, porque eu não estou configurado, certo? Então, o seu modem nesse cenário, ele vai ser a sua configuração, a sua porta de saída desses equipamentos quando eles estão em IP público, em IP normal. Como que você faz isso aqui? Você trabalha a abertura de portas. É assim que você trabalha aqui para fazer isso. E como que funciona a abertura de portas para você jogar na internet? Imagina que você é um entregador de pizza e você vai entregar a sua pizza, o seu pedido, para um condomínio. Então, você tem a rua lá, o endereço e o número, certo?
Então, eu vou entregar o meu pedido de pizza na rua tal, número tal. Então, qual que é a minha rua? A minha rua é internet. E o meu número da minha rua? É esse cara aqui, é esse IP. Tá bom, mas eu sei que esse é o número do condomínio. Qual que é o número do apartamento? É aí que entra a abertura de portas. A abertura de portas, nessa analogia, é o apartamento que você vai entregar o pedido. Então, mas Marcos, eu vou transmitir mais, não vou receber. Sim, mas você não vai entregar a pizza e receber o pagamento? É semelhante a mesma coisa, tá? Semelhante a operação. Então eu tenho aqui as portas. Como eu trabalho porta RTSP para transmissão em nuvem, as portas padrão dos equipamentos vêm em 5, 5, 4. Mas Marcos, e se eu tiver mais de um equipamento na minha rede que eu quero abrir as portas? Todas são 554. Não vai dar conflito? Vai. Por isso que nas configurações do seu roteador, do seu modem, você tem dois campos lá. Você tem a porta interna e você tem a porta externa. E aí entra a função do modem, do roteador, que faz justamente o roteamento. Vamos lá, eu tenho 3 câmeras IP que eu quero transmitir para a plataforma. Então, todas são 554, certo? Tá bom, mas esse aqui é da parte interna, né? São as portas internas. Como que eu faço para que o meu pedido venha nos apartamentos corretos? Eu coloco numerações diferentes. Então, nas configurações de abertura de porta externa, eu coloco uma sequência ali que eu achar bacana para padronizar a abertura de portas. Então, uma câmera vai ter 554 interno e externo 554. Uma externa, por exemplo, vai ter 554 e 556. E uma pode ter 554 interna e 557 externa. Então, quando eu for transmitir um sinal, quando você for entregar sua pizza, você vai passar o número do seu condomínio, para você pegar, e o número do apartamento que você deseja entregar. Pode ser qualquer um desses 3 aqui. E é assim que você define a sua configuração, sua abertura de portas. Beleza? Tá bom, Marcos, mas eu estou na internet. Você me disse que eu estou usando um IP público, mas esse IP público não é meu, certo? Ele vai mudar uma hora. Exatamente, está corretíssimo. E aí entra um outro recurso que é muito utilizado, que se chama DDNS. Eu vou explicar para vocês também como que funciona. Meu IP é dinâmico, ele muda. Então, se eu for lá na plataforma e dizer que a minha câmera ela está naquele endereço, né? Depois eu mostro para vocês a plataforma virtual ali, mostrando a telinha como que funciona. Então, eu tenho aqui o meu IP, certo? E eu tenho a minha porta, né? Que é a porta lá, que eu coloquei lá, 557. Tá bom. Só que uma hora esse cara aqui ele vai alterar. Ele vai pegar outro IP. E aí a minha conexão com aquele cara lá, ela vai cair. E aí eu vou perder acesso das minhas imagens. Como que eu faço para que essas imagens não parem de ser transmitidas, independente do endereço que venha a cair no meu modem? Eu uso esse cara aqui, ó. DDNS. Significa DNS dinâmico, Dynamic Domain Name Server. É isso que esse cara significa. Qual é a função dele? Toda vez que o IP do meu modem trocar, ele vai atualizar a tabela do DNS dele e vai me disponibilizar acesso. Tá, Marcos, você ainda está falando grego, simplifica mais. Eu te chamo pelo nome ou eu te chamo pelo seu CPF? Eu te chamo pelo seu nome.
aqui vai ser a mesma coisa. Eu não vou chamar as minhas câmeras mais pelo meu CPF, pelo endereço. Eu vou chamar as câmeras pelo nome que eu vou definir naquele modem. Então, eu tenho que ter uma conta em alguma hospedagem de DDNS, mas nesse caso aqui, eu vou colocar que esse modem, o DDNS dele se chama Marcos Casa. Ponto. Eu vou colocar um DDNS qualquer ali, ponto .org. Porque eu uso um DDNS dessa marca aqui, ó, da DIN DNS. É esse cara que eu uso para fazer essas configurações dos meus clientes. Custa $30 por ano e você tem direito a 30 configurações dessa, 30 nomes que te permite trabalhar com isso, vale muito a pena, tá? Depois eu entro numa outra abordagem de como fazer um DDNS. Beleza. Mas Marcos, como que o DDNS vai saber quando trocar? Simples. Lá no modem eu tenho uma configuração, um campo, uma janela destinada para o DDNS, que é onde eu coloco as informações. Então eu faço uma configuração em duas etapas do DDNS. A primeira é configurar o DDNS no servidor da DIN DNS, ou no servidor da empresa que você contratar ali para fazer o DDNS. Então, eu vou no servidor do DDNS e vou configurar um hostname para ele, que pode ser aquele lá, Marcos Casa .dvr.dns.org. E aqui eu também, quando eu crio a conta, eu configuro um login e uma senha. Então eu tenho um usuário e eu tenho uma senha. Marcos, isso é importante? Muito. Porque você vai vir no modem e você vai inserir essas informações. Porque quem vai mandar a atualização do IP é o seu modem. Por isso você tem que dar as informações de acesso para o modem. Então, lá no modem, no campinho do DDNS, você vai replicar as informações. Você vai colocar lá no campo dele o hostname. Você vai colocar o seu login e a sua senha. E aí, toda vez que o seu modem atualizar, toda vez que ele trocar o IP, ele vai mandar a informação para o servidor DDNS, que vai atualizar esse IP. Beleza? Isso é um trâmite interno. O que vocês precisam saber de fato é que esse nome aqui sempre estará disponível se você fizer toda essa configuração muito bem feita. Beleza? São passos simples, mas se estiver bem feitinho, esse seu hostname aqui, esse seu nome, ele nunca estará offline, a não ser que suspenda a conta, acabe a energia, ou alguma coisa do gênero, tá bom? E aí, toda vez que o meu modem trocar, eu vou conseguir acessar as minhas câmeras. E aí, quando eu configurar na plataforma, eu não vou mais inserir o meu IP, eu vou inserir o meu hostname, o Marcos Casa, blá blá blá, e aí no final o número da minha porta da câmera que eu quero subir na plataforma. Parece difícil, mas não é, galera. É bem fácil, bem prático. Depois, se você pega um pouco o jeito, vai embora, é bem tranquilo. O pessoal tem muito medo, muito receio de começar a trabalhar com projetos IPs, projetos em nuvem, porque essa parte de redes, ela é um pouco complicada, mas é só no início. Depois, se você perde a prática, isso aqui vira receita de bolo, tão fácil quanto fazer um conector BNC, eu te garanto. Bom, galera, eu expliquei para vocês os conceitos básicos de como que funciona a nuvem, quais as formas que você pode conectar os seus equipamentos nela. E agora eu vou explicar um pouquinho da plataforma que eu uso, que já falei, falo de novo, para mim é a melhor plataforma que existe hoje no Brasil para trabalhar com projetos em nuvem. Ela é muito boa, muito estável e tem um suporte
que é muito bom, é assim incrível. Vocês podem achar que eu estou sendo pago, patrocinado para falar isso, mas a verdade é que não. Eu já usei diversas plataformas do mercado, as mais famosas, e assim, não me agradaram. Essa também é famosa, bem renomada. Quando eu fui conhecer, eu fiz as migrações dos meus clientes, eu me encantei porque assim, é muito boa mesmo, configuração, suporte. As possibilidades de trabalhar com ela são imensas, tá bom? Então, vamos lá. Alguns diferenciais dessa marca, dessa empresa. A primeira é que ela permite o P2P, daquelas duas marcas que eu falei para vocês, tanto da Intelbras como da Hikvision, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo item, é que ela não tem taxa de setup, ou seja, você não precisa desembolsar uma grana ali para você adquirir uma licença da plataforma, para que eles configurem para você ter um acesso e tal. É sem custo, beleza? Assim que você começa a pendurar as câmeras, subir as câmeras na plataforma, aí começa a ter os custos de hospedagem de acordo com a qualidade e com os dias que ficarão gravados, beleza? Tem um plano muito legal que se chama o plano Pro. Esse plano Pro tem alguns diferenciais muito legal, tem um suporte um pouco avançado, tem parte de marketing, tem algumas outras configurações, recursos de leitura de placa, linha inteligente, alarme. Lógico que não está nesse plano aqui do Pro, tá? Mas te possibilita você fazer aquisição desses recursos, beleza? Ela usa o servidor da Amazon, então isso é muito legal, porque tem uma grande estabilidade, redundância de imagem. Então é a Amazon AWS, né, que trabalha com hospedagem, e eles permitem que você trabalhe com praticamente todas as marcas atualmente disponíveis, tá? Ao contrário de algumas outras plataformas que só permite uma ou duas, você pode trabalhar com Intelbras, com Hikvision, câmeras genéricas, TecVoz, Giga, JFL e por aí vai. São várias marcas mesmo que essa plataforma permite, beleza? E ela tem vários projetos já meio elaboradinhos ali, ajuda com a parte comercial e ajuda vocês a desenvolver os projetos de vocês. Eu estou falando para mim da melhor empresa que eu conheço hoje para projetos em nuvem, e essa empresa que eu particularmente acho fantástico e visto a camisa é esta empresa aqui, ó. É a Monuve. Esta é para mim, de longe, disparado, a melhor plataforma que tem hoje em dia para você trabalhar com projetos IP na nuvem. Beleza, galera? Vizinhança colaborativa, escolas, pet shops, condomínios e tantas outras possibilidades. Você pode trabalhar com a Monuve, sem sombra de dúvidas, é a melhor empresa hoje em dia para se trabalhar com projetos. Mas Marcos, a plataforma em nuvem não vai matar os DVRs, os NVRs, os storages locais? Não, cara, não vai matar. Porque se você for um cara bom, você vai saber vender redundância, por exemplo, para o seu cliente. Você tem o seu DVR, seu NVR, seu storage ali, mas você pode oferecer uma redundância. E se o cara dali, que está, o seu cliente, tem um sinistro com DVR, rouba um DVR, danifica um DVR, avariam para que não possa ter as imagens. Tem uma redundância aqui, ó, a pronto emprego. Então, você pode trabalhar muito bem em ambas as tecnologias, você pode liderar isso nos seus projetos que vão valer muito a pena. Ela é excelente para projetos de vizinhança colaborativa, galera, é excelente mesmo. Eu sou suspeito de falar, mas ela é muito boa, ainda mais porque ela tem esse recurso
do P2P direto. Então quem sofre de CGNAT pode usar esse recurso e pode usar um outro recurso muito importante, que é esse cara aqui, ó, VPN. Independente de você estar num CGNAT, a VPN é um recurso ideal. Por quê? Mesmo que você esteja na sua rede 100.30.10.20 e você está no CGNAT aqui, com a VPN ele vai criar uma espécie de IP direto com a Monuve. Então eu coloco um roteador aqui embaixo, né, no meu cliente com o VPN, e ele vai fazer um tunelamento até o servidor da Monuve. E aí as transmissões passam basicamente ponto a ponto até a Monuve, porque aqui no meu VPN eu vou ter um IP direto apontando para a Monuve, como se fosse um IP interno, né? E aí você consegue trabalhar. Então esses dois recursos aqui, para quem tem CGNAT, sofre com problema de abertura de portas, são recursos ideais e que eu acho fantástico a eficiência e qualidade que tem na Monuve, galera. Esse, de fato, são recursos que vocês podem usar no dia a dia e que vai agregar muito para vocês. Beleza, galera? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, curtido muito essa aula. Eu elaborei com carinho, com dedicação para vocês que não sabem ou têm dúvidas e querem aprender, saber como funciona a solução em nuvem, como que joga uma câmera na rede, como que joga, como que transfere, como que comunica com o servidor. Então, fiz essa aula especialmente para vocês que têm dúvida, que querem conhecer, dar os primeiros passos em projetos em nuvem. Comigo eu coloco à disposição no meu Instagram, marcos.mtv, para que vocês acompanhem ali os meus vídeos, os meus conteúdos. E eu estou de portas abertas para ajudar vocês nos seus projetos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Dúvida, comentem. Se você já sabe, vida que segue. Se você quer aprender novos projetos, novos conhecimentos e adquirir no seu dia a dia, vem comigo que eu te ensino. Beleza, pessoal? Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo.